começar. Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos à disciplina de manejo do sítio específico de solo e planta. Nós estávamos vendo alguns detalhes. Eu queria mostrar para vocês uma imagem que eu acabei não compartilhando na aula passada. Puxa vida, e agora desapareceu aqui, deixa eu voltar e achar ela. E ela está aqui. E vamos ver se aquela questão do áudio fica clara também para vocês, que era o lançamento da Stara. Mas aí vocês vão... Oi, onde é que está isso daí? Não estou achando ela. Só um minuto. Vamos de novo. Estou com muita coisa aberta, né? E aí acaba que a gente tem uma certa dificuldade, né? Ah, está aqui. Está compartilhado, né? Agora só falta o som ficar... Vou botar no máximo do som para ver se vocês escutam aí. Bom dia, galera! Hoje, dia 1º de maio de 2024, dia bem especial, dia do trabalhador, o seu dia. Olá, galera! Bom dia! Que dia maravilhoso! Estamos aqui falando com vocês diretamente da AgriShow. Mais um dia do trabalhador aqui nesse belo evento. E queremos passar aqui para desejar a você, nosso colaborador, ao nosso fornecedor, nossa concessionária, nossos clientes, um excelente dia. Esse dia maravilhoso, dia que dignifica o homem. Então, parabéns a todos por fazerem de todos os dias do ano dias especiais e poder produzir mais alimentos para esse mundão todo. E nós estamos aqui em Ribeirão Preto, São Paulo, fazendo com que os nossos clientes que vêm do Brasil inteiro possam ver as novidades que vocês fazem, que vocês trabalham, e muitos amigos nossos que passam por aqui e ficam extasiados com as novidades, como essa que nós estamos apresentando aqui, que é o Eco Spray, que Então, o nome do... o som está saindo bem aí? Sim, dá para ouvir bem. Perfeito. Então, eles batizaram esse equipamento de Eco Spray. Eco, provavelmente, porque ele preserva, né, o ambiente, o ecossistema, porque ele vai usar uma quantidade muito menor, né, de herbicida por atingir diretamente o alvo. A gente vê aqui os sensores que estão equipados neste equipamento, uma barra muito grande, né? E vamos seguir no vídeo. com certeza será um produtaço no futuro. Beijo no coração de todos, saúde, paz e grande 2024, gente. É isso aí. E também uma última mensagem que eu gostaria de deixar é que nós temos, com certeza, a família toda, muito orgulho de ter todos vocês fazendo parte desta grande família Estado. Grande abraço a todos, um excelente dia para todos nós. Valeu! Opa! Então, um novo lançamento da Stara na AgriShow, bem dentro daquilo que a gente viu, né, de sensores, exemplo do IDIT, e agora a Stara lança o seu, né? Nós já tínhamos o da John Deere, que era o See and Spray, o da Jacto, e o mercado brasileiro, então, começa a ter opções, né, de sensores para a pulverização e assim, aplicar o produto diretamente no alvo. Vejo isto como um grande avanço tecnológico
E, evidentemente, que neste momento, muitos de vocês podem pensar assim: puxa, professor, mas isso é uma tecnologia muito cara, né? Poucos agricultores vão ter acesso. Mas, como toda tecnologia, o importante é que ela comece. E ela, ao longo da trajetória, ela se torna acessível, né? Então, realmente, na Stara, eu sou amigo deles, né? Mas eles trabalharam em silêncio aí e chegaram no produto. Eu, particularmente, ainda não conhecia o produto, né? Mas saúdo, né? Saúdo mais esse avanço aí em direção a uma agricultura mais sustentável. Então, agora nós vamos voltar à nossa aula, né? Envolvia a, a questão dos sensores. Então, deixa eu colocar aqui onde que nós tínhamos parado e compartilhar com vocês a tela. Né? Aqui está. Muito bem. Então, nós estávamos vendo o tipo de sensores, né? O N-Sensor é um sensor que foi desenvolvido na Alemanha, né? E da Yara. Eu acho que eu, não sei se eu contei para vocês, mas eu tive a oportunidade de ir no centro de pesquisa da Yara na Alemanha e acompanhar, né? Fazer um treinamento sobre esse sensor e acompanhá-lo, o que tinha de pesquisa. Realmente a Yara faz muita pesquisa, né? Com esse sensor. E esse sensor, ele estava acoplado às máquinas agrícolas, como a gente está vendo aqui, acima da cabine do trator. E hoje, praticamente, tudo que ele fazia de forma de um sensoriamento mais próximo, né? Hoje pode ser feito via satélite. Mas essa é uma caminhada, né? O outro sensor aí que vale a pena a gente observar é o Green Seeker, né? Então, esse Green Seeker aqui da NTEC Indústria, ele também tem a finalidade, como a gente está vendo aqui, de fazer uma varredura, né, na linha de semeadura, e com isso a gente pode aplicar taxa variável de acordo com o índice de vegetação. E neste caso aqui é um nitrogênio líquido que está sendo aplicado, né? Então, esses sensores aí. E agora o sensor WeedSeek, né? O WeedSeek, e o WeedSeek ele tem o objetivo, né, de fazer a pulverização diretamente no alvo. Esse aqui até tem três bicos, né? Um em cima e dois laterais ainda, né? E então é muito interessante, né? Que esse tipo de tecnologia hoje a gente já tem no Brasil, né? Equipando os nossos pulverizadores. Então, né? E o outro é que esse aqui já é um pouco mais complexo, né? Da Alemanha, que é o reconhecimento de padrões de imagem, no caso do INSO, né? Então, aqui, por exemplo, ele tem um sistema rotatório, aqui você tem a câmera, e aí, por padrão de imagem, você reconhece o tipo de INSO e acaba aplicando, né, dose e até mesmo produto de acordo com o tipo de INSO. Então, esse equipamento, assim, uma versão dele é que eu vi na John Deere, né, que é o conceito de See and Spray.
Então, é uma outra opção, né? E, finalmente, né, um resumo que o professor Adamachuk nos apresenta, né, que a grande vantagem dos sensores on the go é que eles fornecem uma grande densidade de informações a respeito do solo e de planta, né? E aí depende da gente manejar bem, né, esses atributos para gerar uma recomendação agronômica. A fusão de diferentes sensores é algo interessante, né, que ainda é pouco usado. Os sensores de planta podem ser usados no conceito de tempo real, né? E esse real time significa que a gente pode fazer a aplicação enquanto logo após a medição, né? Então, mede e já aplica no campo. E ele diz que uma nova geração de sensores estão em desenvolvimento. Então, acho que assim, é muito interessante, né? Que conclui a aula do professor Adamachuk. E é muito interessante, assim, ver que quando se tem uma ideia, né, era para nitrogênio, daí já agora a grande aplicação ela passa a ser para controle de ervas daninhas. Não que o nitrogênio não seja importante, é muito importante porque ele diminui o impacto ambiental. E de minha parte, assim, como uma pessoa que gosta muito da agricultura de precisão, eu fico feliz porque eu já tinha isso assim muito claro, né, de que a agricultura de precisão, você pode ter muitas razões para adotá-la, mas uma das razões é realmente a proteção ambiental e a gente diminuir o impacto ambiental da agricultura. Isso aí é muito importante porque é um clamor da sociedade, né? E, e o interessante é que para diminuir o impacto da, da agricultura, né? A gente tem que usar mais tecnologia e não menos. Então, tem algumas correntes de pensamento que acham que a única maneira de diminuir o impacto da agricultura é voltar a práticas assim que já foram superadas, né? Práticas muito simples. De fato, o outro caminho é a gente utilizar a tecnologia a nosso favor e realmente ser muito efetivo, em aplicar onde está o alvo, aplicar, a dose correta no lugar correto e no momento mais adequado. Então, eu preparei agora uma apresentação mais aprofundada sobre o sensor de condutividade elétrica, para que vocês possam, dominar um pouco melhor o sensor de condutividade elétrica. E amanhã nós vamos falar sobre o sensor de nitrogênio. Então, eu posso falar com, assim, não com muita autoridade, né, mas com uma certa tranquilidade, porque eu trabalhei com esses dois sensores. Então, o fato da gente ter manuseado esses sensores nos dá, assim, uma certa, tranquilidade para falar do assunto. Então, deixa eu preparar aqui a apresentação do, do sensor de condutividade elétrica. Vamos ver. Aqui está. Então, agora eu vou compartilhar a tela com vocês, mas eu acho que eu posso botar no modo de apresentação. Aí, né? Ficou perfeito? Sim? Ainda não tá. Não? Não tá. Mas que coisa, tu vê. Então, vamos stop e vamos de novo. Sempre que eu boto ela nessa função aí, mas aí agora eu não me atrapalho. Agora, tá bem?
Só não está no modo apresentação ainda. Pois é, se eu... E agora? Que ainda não. Naquele símbolo da direita que tem o formato do cálice ali. Vamos ver. Esse símbolo aqui, né? Isso. Essa aí que eu apliquei que não funcionou para vocês. Para mim está visual, mas para vocês não, né? Não. Não? Mas dá para visualizar bem, professor. Sim? Eu ia dizer, dá para ver bem. Bom, para mim aqui está perfeito, mas o importante é vocês, né? Eu conheço já a apresentação. Vamos de novo. Se não é naquele lá, era nessa aqui. E agora? Agora sim. Agora Oh, sim. maravilha. Obrigado. Desculpe a demora. Então, o Eric Lund, ele é o proprietário da Veres, né? E eu conheci o Eric Lund lá no Kansas, né? Ele é agricultor também e filho de agricultor. E então a empresa dele, assim, é uma empresa que, como muitas empresas americanas, elas têm os agricultores assim como seus gestores. Eu cito a Veres e cito a Precision Planting. E isso sempre é muito bom, né? Porque o agricultor ele quer resolver problemas que ele enfrentou no dia a dia da sua lavoura, né? E são problemas às vezes comuns a outros agricultores. Mas a Veres é uma empresa destinada a sensores de solo. Então, o primeiro equipamento que a Veres desenvolveu foi em 1996, portanto, né, isso aqui já tem uma longa trajetória já, né? E foi o primeiro sensor comercial para fazer o mapeamento on the go do solo. Não deixa de ser uma marca bem interessante, né? E as máquinas de sensoriamento de solo da Veris são produzidas em sua fábrica em Salina, no Kansas. E o sistema tem sido vendido em 40 estados e mais de 30 países fora dos Estados Unidos. E aqui estão alguns dos sensores, né? A fábrica da, lá no Kansas, né? E, e aqui eles sendo colocados num caminhão aí para fazer a leitura. Então, o primeiro sensor que a Veris fabricou foi esse tipo de sensor aqui, que é um sensor de condutividade elétrica. Como eu falei para vocês, ele tem um disco que emite, né, uma corrente, o outro disco que é o receptor. Esses dois discos internos fazem a leitura mais rasa e esses dois discos externos fazem a leitura mais profunda. A condutividade elétrica do solo, ela nos dá uma ideia da textura desse solo, se é uma textura tendendo à argila ou tendendo à areia. E então nós conseguimos ter uma alta resolução da variação textural, e isso às vezes é uma informação muito importante, porque, por exemplo, no solo mais argiloso, nós podemos ter maior retenção de água, podemos ter maior disponibilidade de nutrientes. No solo mais fino, a gente pode ter um solo mais grosseiro, desculpa, mais arenoso, nós podemos ter uma resistência à penetração menor, um maior risco de erosão. Então, são muitas informações, um nível de fertilidade mais baixo, né? Maior suscetibilidade à seca, e além disso, né, a salinidade que foi a origem. Uma evolução desse sensor, né, foi o sensor de matéria orgânica. Eu, particularmente, tenho muito interesse nesse sensor. A Stara fez vários testes dele no Brasil aqui, e a gente teve alguma dificuldade, né, de coletar os nossos dados.
Uma das situações que vocês estão vendo aqui, que ela não deixa de ser interessante, né? É que nos Estados Unidos aqui é solo descoberto, né? E no nosso caso a gente tem bastante palha, né? Então esse é o tipo de mapa que é gerado sob matéria orgânica, né? Então, olhando aqui este mapa de matéria orgânica com de condutividade elétrica, a gente vê que há uma associação bem interessante, né? Então, aonde nós temos matéria orgânica mais fraca, é onde nós tínhamos uma textura mais arenosa. Aonde nós temos matéria orgânica com teores mais elevados, é exatamente onde a gente tinha uma textura mais argilosa. Isso é uma informação bem interessante, né? Que nos permite entender um pouco melhor o tipo de variabilidade que nós temos. A grande detalhe aqui é a resolução espacial, né? Se nós fôssemos fazer isso com amostragem de solo, isso sairia muito caro e muito trabalhoso. E aqui é o sensor de pH, sensor de pH em água, né? Então, a gente precisa ter um reservatório de água e os eletrodos, e ele determina o pH. Então, aqui nós temos uma situação, né, de que a gente tem uma parte do nosso talião com pH mais baixo, uma parte do talião com pH mais alto, e também tem alguma relação aqui, né, que o pH mais alto estava no local de menor tamponamento, que era o solo mais arenoso, o menor teor de argila, e, consequentemente, houve uma maior reação, provavelmente, do calcário, né? E aqui, onde nós tínhamos um solo com mais matéria orgânica, mais argila, o poder tampão desse solo era maior e o pH ficou mais baixo. Então, são informações, né, que começam a permitir que a gente conheça cada vez mais detalhadamente a nossa base de produção, que é o solo. Então o Eric Lund, ele nos mostra assim a importância, né, da gente conhecer detalhadamente o nosso solo com uma grande densidade de dados. Para vocês terem uma ideia, isso aqui seria uma quadrícula de 1 hectare, tá? Num hectare, nós teríamos um dado, né, de amostragem de solo representando o pH, mas só que nesse hectare eu teria o pH de 5,2, 5,8, 6,9, 6,9, 7,1, 7,2, 7. Então, na verdade, aqui é 2 acres e meio, né? 2 acres daria 1 hectare, né? Então, 1,2 hectares. Então, você vê que em uma área relativamente pequena, a gente tem variabilidade espacial grande que a amostragem de solo não consegue captar. E aqui nós podemos ter, então, uma variação, né? Que é esse quadrado aqui que está sendo representado. Nós podemos ter nessa parte do hectare plantas melhor desenvolvidas e aqui plantas menos desenvolvidas. Se eu tenho um ponto médio, eu não consigo explicar esse comportamento. Agora, se eu tenho uma alta resolução de dados, eu consigo. Então, aqui estão vários dados, né, do deslocamento e o tipo de registro de informações, né? Então, por exemplo, ele pega esse ponto aqui, esse ponto e esse ponto. E aí nós temos aqui, nesse quadradinho aqui, um pH baixo, neste aqui um pH tendendo a médio, né? E aqui um pH alto, numa distância relativamente curta, né? Então, é o tipo de informações que a gente começa a ter disponível. Então, aqui tem todos os pontos. Eu queria mostrar para vocês, assim, porque especialmente aqueles que trabalham com mapas, né? É bem importante a gente aprender a representar o que a gente faz, né?
Então, veja aqui, é uma forma inteligente, né, de apresentar. Cada ponto desse é uma leitura. Então, ele usou as cores aqui de um semáforo de trânsito, né? Então, a gente representa cada ponto. E embaixo, ele colocou a condutividade elétrica. E então, você tem dois mapas aqui sendo representados num só. Isso que eu queria mostrar para vocês, né? Então, embaixo nós estamos vendo a condutividade elétrica com tons mais escuros e em cima nós estamos vendo o pH. Então, isso permite a gente associar, por exemplo, que aonde tinha pH mais alto, eu tinha condutividade elétrica mais alta. Aonde eu tinha pH mais baixo, eu tinha condutividade elétrica mais baixa. Então, essa é uma forma, assim, da gente representar, né, dois atributos ao mesmo tempo, e como eles se relacionam. Então, aqui algumas cooperações, né, que a Veres faz, né, em diferentes países, em diferentes regiões, né, e então isso permite eles adquirirem muita experiência, né, é uma empresa que tem bastante. Então, ele fala aqui que a agricultura de precisão é aplicar o produto correto, na quantidade correta, no local correto e no tempo adequado. Então, esse conceito aí, quem passa na nossa disciplina aí tem que saber, né? Aplicar o produto correto, na quantidade correta, no local correto e no momento mais adequado. Às vezes a gente não consegue fazer isso, né? E eu fico muito animado com essas tecnologias que agora nos permitem aplicar praticamente todos os insumos no local correto. É isso aí. Então, algumas aplicações que a gente pode fazer com base nesses mapas, né? A quantidade de sementes, variação de população de plantas, escolher híbridos por ambiente, se a gente tem uma semeadora multi-híbridos, aplicar fungicidas, nematicidas e herbicidas, aplicar condicionadores de solo, aplicar nitrogênio e eu poderia botar aqui os biológicos, né? E tudo isso dependendo da matéria orgânica, do pH, da capacidade de armazenagem de água, da textura do solo, que são atributos que podem ser medidos por sensores de solo. Então, o que é a agricultura de precisão, né? É manejar as diferenças na capacidade produtiva dos ambientes, ou manejar ambientes produtivos com diferente capacidade, numa tradução melhor aí. Então, você vai aplicar uma taxa fixa num ambiente que tem essa variação, então, realmente, aí nós vamos usar um grid de amostragem. Um grid de amostragem, né, é uma forma. Aí eu vou usar um mapa de solos. Você vê que o mapa de solo não nos adiantou nesse caso aqui, porque ele não captou essa variabilidade, né? E, e aí nós vamos usar o mapa de produtividade. Mas o mapa de produtividade, ele, ao longo do tempo, ele variou bastante também, né? É isso que ele está nos mostrando aqui, de acordo com as condições climáticas. Agora, quando esse mapa, esse conjunto de mapas de produtividade, ele está relacionado com a matéria orgânica, com a condutividade elétrica e com o pH, daí a gente tem mais ferramentas para poder interpretar o mapa de colheita. Então, por exemplo, essa área aqui com menor matéria orgânica, certo?
eu posso assumir que uma menor matéria orgânica, o solo vai ficar mais seco. Então, esses 2 anos aqui que a produtividade foi baixa, eu posso entender que eram anos secos. E no ano que choveu bem, mesmo com baixa matéria orgânica, a gente produziu bem. É uma hipótese apenas, mas são a tentativa de associar, né, diferentes atributos com a variação de mapas de colheita. Claro que sempre que a gente colocar o clima aqui, daí a gente tem um belo conjunto de dados para interpretar. Então, aqui nós temos um sensor, né, de matéria orgânica, esse é um tipo de sensor, e este aqui eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Esse aqui é para projeto de sequestro de carbono. Então, este sensor aqui, ele mede em profundidade. Então, veja, aqui nós estamos medindo horizontalmente, e aqui nós estamos medindo verticalmente. Então, aqui nós temos um ponto, e nesse ponto eu posso analisar diferentes camadas, o que seria interessante para a matéria orgânica, né? Para mim saber quanto que está sendo armazenado na superfície e em profundidade. Aí está a equipe, o Eric Lund, Professor, pois não. desculpa interromper, mas nesse sensor aí de matéria orgânica no ponto, quantos pontos seriam necessários? Isso é uma boa pergunta, uma ótima pergunta. É, Na verdade, o difícil é ter o equipamento, né? Uma vez que você tem o equipamento disponível, acho que o interessante seria pelo menos um ponto por hectare, né? Porque é uma leitura rápida. Então, por exemplo, uma empresa certificadora de carbono seria bem interessante ter esse equipamento, né? Então, agora, para o agricultor, não, né? Agora, para uma empresa assim, que vai prestar serviço, aí é interessante. O Eric Lund é esse senhor aqui do centro. Este senhor aqui é o sócio dele desde o início, e os demais são a equipe aí, e eles vêm progredindo, né? Agora eu vou apresentar para vocês uma apresentação mais técnica do mesmo produto, né? Numa apresentação que ele fez num congresso. Então, aí é uma apresentação um pouco mais detalhada, depois que a gente já viu essa introdução inicial aí, né? Então, vamos achar aqui. Aqui está. E vamos ver se dessa vez a gente acerta aqui, assim que eu vou colocar nesse modo aqui. Da outra vez funcionou. Vamos ver se vai funcionar agora. Funcionou. Parece que tem uma sequência aí. Não me pergunte por que que funcionou desse jeito. Está funcionando para vocês aí? Sim, tudo Sim. certo. Tem uma sequência aí meio estranha. Tu bota no modo de apresentação e depois volta para o outro e aí fica projetado. Mas, enfim. O mesmo Eric Lund agora, num congresso, né, que é esse Boiúcos Conference, que foi apresentado um tempo atrás. Mas, então, o objetivo aqui era destacar a pesquisa, o conhecimento baseado, né, de pesquisa baseada em condutividade elétrica, novos insights e compartilhar lições aprendidas, né, desse sensor geofísico e como que a combinação de sensores pode melhorar o nosso entendimento, oportunidade de pesquisa. Então, um pouco da história da empresa, as lições aprendidas e uma coisa sempre interessante, né, ajustar as expectativas. E isso para qualquer tecnologia é muito importante, né? Setting expectations. Às vezes a gente tem uma expectativa muito alta e acaba se frustrando, né? Então sempre é bom ter os pés no chão.
e situações práticas ao redor do mundo, problemas, sempre a pergunta se o mapa que a gente gera está correto e novas possibilidades. Então, aqui começou, né, o primeiro sensor, né, desenvolvido, é um sensor ainda para salinidade, e aí já em 1996 a Veris desenvolvendo o seu sensor. Então, essas aqui são correntes, né, do emissor e do receptor, e o tipo de varredura, né, que o equipamento faz. Então, o equipamento foi sofrendo várias transformações, como a gente está vendo aqui, né? Essa era a primeira versão para um quadriciclo, depois a tentativa de colocar em outras máquinas aí, né? Inclusive na semeadora, e até chegar numa versão mais de protótipo. A gente pode ver aqui o próprio Eric, ele evoluiu no tempo junto com o equipamento dele, né? Mas é uma pessoa boníssima e eu tive a oportunidade de fazer uma ótima amizade com ele. Então, ele guarda, assim, com muito carinho, né, o primeiro equipamento como uma demonstração da empresa. E, e aqui alguns das evoluções do equipamento, né? O primeiro equipamento aqui, o Veris Quad 1000, depois aí já avançou para o Veris 2000, aqui utilizado em fruticultura. Aí evoluiu para o Veris 3100, sendo puxado por uma caminhonete, e o Veris 3150, né? Então foi evoluindo o equipamento até chegar nessa versão aqui, que foi a que eu conheci. Então, essa versão aqui, uma delas, né, é para condutividade elétrica e essa aqui para pH. Quando tem esse tanque de água aqui, a gente já sabe que é o sensor para pH. E aqui é onde que o Averes tinha feito diferentes trabalhos, né? O Kansas está por aqui, uma região que se trabalhou bastante, né, o equipamento, mas aqui no cinturão do milho a gente pode ver que muitos trabalhos, aqui no sul dos Estados Unidos também, e mais alguns trabalhos lá na Califórnia. E então a condutividade elétrica, uma pesquisa lá feita já há algum tempo nos Estados Unidos, era usada por 13% dos entrevistados, né, sobre agricultura de precisão, né? Então, era uma taxa de adoção bem interessante, né? Como eu disse para vocês, Estados Unidos utiliza bastante, a Argentina utiliza também, e no Brasil eu diria que é modesto a utilização, né? Aí eles começaram a publicar, né, vários trabalhos, por exemplo, esse aqui, o que a condutividade elétrica representa no seu mapa, né? O que é a condutividade elétrica? E aí, né, vários trabalhos procurando elucidar, né, o que que era que estava sendo envolvido. Essa aqui é interessante, né? Condutividade elétrica resolve os mistérios do solo. Bom, eu diria que os mistérios do solo continuam a ser desvendados, né? São muitos mistérios que o solo guarda. Mas, de fato, né, a gente começa a entender melhor os solos aqui, ó. Ele representa os vários tipos de solo e como que a condutividade elétrica. Então, há alguns princípios básicos que eu gostaria que vocês entendessem, né? Então, esse aqui é um dos primeiros trabalhos aí, né? Esse senhor aqui, o Corvin, é um autor que publicou muitos artigos sobre isso, né? Então, esse artigo aqui nos mostra
que você tem uma fase sólida no solo, você tem uma fase líquida e você tem a fase de ar. Então, aqui que nós estamos representando é a fase sólida, a fase líquida e aonde que a condutividade elétrica é conduzida, né? Então, a condutividade elétrica, essa primeira linha aqui, é, ela é conduzida por filmes de água, né? No solo. Número 2, pela água livre do solo. E número 3, diretamente pelas partículas de solo. Então, a gente pode ter uma umidade, né, retida entre agregados, né? E aí nós teríamos essa condição. Na água livre do solo, que a condição é muito grande, né? E através das partículas. São as três formas. Então, a ideia deles era quais são os principais drivers da condutividade elétrica, né? Então, a textura do solo é um grande driver. Normalmente, a gente tem maior condutividade elétrica em textura mais fina, né? E menor na mais grosseira, na areia. Maior salinidade é outro grande condutor. A água é uma condutora forte. Então, esses três aqui são muito importantes. Mas também a gente pode avaliar a matéria orgânica, a CTC e outras propriedades. E propriedades que têm efeito temporal, né? O conteúdo de água afeta a leitura, sem dúvida, a temperatura e a própria densidade do solo, a compactação do solo também influencia. Então, aqui nós temos o que nós estamos medindo, né? Então, uma condutividade baixa seria um indicativo de textura arenosa. Uma condutividade média de um solo siltoso, uma condutividade alta de um solo argiloso e mais alta ainda de um solo salino. E aqui, então, nós temos alguns mapas, né? Com isso, né? A condutividade elétrica, ela guarda uma boa coerência temporal, ou seja, essa aqui é a condutividade elétrica em 2007 e essa aqui é a condutividade elétrica 2 anos antes, 2005. A gente vê que há uma boa coerência. Ou por aqui, um ano de diferença, 1997, 1998. Então, isso sugere que se a gente fizesse um mapa de condutividade elétrica da área, a gente poderia ficar um período de tempo sem necessidade de repeti-la. Sempre fica essa questão, né? O que nós estamos medindo, né? O que nós estamos medindo? Porque, na verdade, você vai estar captando um sinal, né? E esse sinal pode ter ruídos. Então, aqui um trabalho feito pela Universidade de Iowa, onde eles relacionaram a condutividade elétrica com a argila. Então, você veja, aqui em escuro nós temos o maior teor de argila desse solo. E aqui nós temos a maior condutividade elétrica. Certo? E depois, então, o pessoal fez uma relação entre a condutividade elétrica e, o conteúdo de argila em profundidade. E aí se estabeleceu, então, uma classe aqui, né, de variação da condutividade elétrica e da variação do teor de argila. Isso aqui teria que ser feito praticamente para cada solo, né? Então,
nós temos a condutividade elétrica de 30 centímetros, sempre é uma pergunta recorrente de quem trabalha com isso. Qual a profundidade correta de fazer a análise, né? Bom, aqui nós temos de 30 centímetros e de 90 centímetros. E há uma coerência bastante grande entre as duas, né? Então, praticamente as duas estão revelando informações muito semelhantes. Aqui é a mesma coisa, né? E neste caso aqui, quando a gente foi mais profundo, apareceu um subsolo argiloso, certo? Então, aí eu só consegui enxergar isso com a leitura mais profunda. Então, a questão da profundidade está muito relacionada ao tipo de subsolo que você tem. O perfil é uniforme ou ele é desuniforme? Então, aqui que está mostrando mais ou menos isso, né? Aqui nós tínhamos uma transição abrupta e aqui nós tínhamos um perfil mais uniforme, né? Então, isso aí pode afetar o tipo de leitura que a gente faz. Diferença entre sinais, diferenciando sinais de ruídos, né? Então, realmente a gente precisa dar um significado, né? Para parafrasear Mick Jagger, quando a condutividade, com a condutividade do solo, você pode nem sempre estar obtendo o que você queria, mas você sempre estará obtendo alguma coisa que você possa usar. Ai, ai. Então, ele diz, tu tem que ajustar, ele falou assim, né? Tem que ajustar a expectativa do que talvez você não obtenha exatamente o que você queria, mas se está dando um sinal ali é porque tem alguma coisa, né? E aí, se você usa isso. Mas, normalmente, a condutividade elétrica ela serve para identificar a mudança de tipo de solo. Então, se você tem uma variabilidade de solo grande no seu talhão, a gente pode detectar isso, né? Então, aqui é uma leitura rasa e aqui uma leitura profunda. Shallow and deep. E, Professor, pois não. tem algum trabalho ou tem algum segmento buscando correlacionar a condutividade elétrica com compactação? Ou é mais nesse sentido de que o senhor explicou? Não, a gente pode, né? Pode correlacionar. Inclusive, nós temos, né, aí no Projeto da Paz, comprou um equipamento, né, só que o nosso equipamento é da Falker, mas nós temos aí no Politécnico, né, um equipamento. Se você quiser estudar isso, né, ele precisa um pouquinho de manutenção, mas é perfeitamente possível, né? É uma avaliação que a gente pode fazer com penetrometria e depois passar a condutividade elétrica e associar, né? Seria um tema interessante de pesquisa. É um dos atributos, né? Então, aqui nós temos um mapa de produtividade de soja. A gente vê que aqui nós temos um local que a soja produziu mal e aqui ela produziu bem. Aí nós vamos para a condutividade elétrica, a gente vê que aqui no profunda tem alguma coisa que está afetando a soja. Pode ser uma camada compactada, né? Já no trigo não foi problema, mas na soja foi. E aí apareceu uma condutividade elétrica alta. Pode ser uma argila aqui. E solo compactado, é uma hipótese. É, Se o que as propriedades químicas do solo se correlacionam ou não, né, se tem uma alta correlação ou não, é um outro assunto. Mas a habilidade do solo de armazenar, perder ou usar nutrientes móveis e imóveis é afetada pela textura do solo. Então,
O que ele diz é que a textura influencia muitas propriedades do solo, né? Como armazenar e perder água, nutrientes, tudo isso é muito afetado pela textura. Então, aqui algumas variabilidades, né, que foram registradas em diferentes locais. Na Argentina, que eu falei para vocês que já há algum tempo está estudando esse assunto, na Califórnia, na Alemanha, em Minnesota, em Israel e no Reino Unido. Então, a gente vê que os solos têm, né, variabilidade espacial alta, e se a gente conhece isso, a gente pode ser mais assertivo. Então, aqui tem um mapa de solo, aonde que a gente tem esse mapa de solo, né? A gente pode entender um pouco melhor, né? Esse aqui eram solos siltosos, né? E aqui um solo mais tendendo à argila, o PMA, que está aqui, ó. Então, a gente vê que a condutividade elétrica, ela reproduziu bem, né? Tipos de solo diferentes. Se a gente tem esse levantamento, os americanos têm. E, então, se você me perguntar se a condutividade elétrica ajudaria no Brasil, que a gente não tem o levantamento detalhado, né? Então, ou semi-detalhado, ajudaria, né? Pelo menos a gente captar melhor as variabilidades que nós temos. Então, aqui é um solo arenoso que se produz citros, né? Então, aqui se passou a condutividade elétrica, né, e se determinou que essa região aqui, ela tinha uma argila pesada, né, na região do Vale do Rio Vermelho. Então, sempre se capta, independente da textura, se é um solo mais arenoso, um solo mais argiloso, sempre se capta a variabilidade. E também a origem dos solos, foi aluvial, se foi um solo de origem glacial, ou se foi um solo que foi perdido, né? Então, apenas ilustrações que ele sempre está captando. E então, vários trabalhos que foram publicados aí, né, sobre isso, como a gente já viu esse gráfico aqui. E aí eles fizeram vários testes, né, para tirar os erros, né? Então, aqui está testes de carga e continuidade de isolamento. E, e mesmo com os dados brutos, antes de ser trabalhado, já é possível definir bem as zonas, né? E ver que existe uma repetibilidade entre uma passagem e outra, e que não tem muitos buracos no gráfico ou dados faltantes. Então, sai bem coerente, né? Então, de novo, nós falamos aquela história do interpolador, né? Então, aqui você tem uma densidade de dados muito boa, né? E aqui você tem a condutividade elétrica, rasa e a profunda. Você vê que tem uma boa concordância, né? E qual é o problema que nós estamos atacando, né? Qual é a variabilidade de solo que está ocorrendo. Então, eu posso, com essas duas leituras, saber que aqui é um solo provavelmente diferente da região central e diferente da região mais da parte sul do gráfico. E qual é o problema, então? Solo muito seco. Então, se o solo está muito seco, nós temos essa variação aqui. Aqui provavelmente é um local de maior declividade,
pode assumir isso. O solo estava seco em superfície, estava um pouquinho mais úmido em profundidade, né? E aqui ele estava, eu acho que eu estou invertendo as coisas. Aqui ele estava mais úmido, né? E aqui ele estava mais seco. Então, a gente pode inferir sobre isso, né? E depois a gente pode corrigir, né? Se houver algum erro de deslocamento, aí dá para corrigir. Quando aparece dados errados, né? Vem um aviso para checar o sistema. Então, isso pode acontecer. Aqui nós, né, temos alguma sobreposição, faltando dados. Então, isso aqui seria um mapa já mais, né, melhor qualidade. Então, quais são os usos? Esse aqui eu vou devagarinho, porque é a base agronômica, né? Nós podemos usar para aplicar calcário, gesso, fósforo, potássio e outros nutrientes. É claro que não só o mapa de condutividade elétrica, mas é bom que ele tenha outros dados que possam dar suporte, mas a gente poderia melhorar, né? Ah, nitrogênio, o mapa de condutividade elétrica, com o topográfico e com a produtividade, pode gerar um cluster, né, para amostragem, para zonas de amostragem. População de milho, também a gente, né, o mapa de condutividade elétrica identifica zonas contrastantes quanto à textura, quanto à capacidade de armazenagem de água, a profundidade efetiva do solo e a produtividade. População de soja, menor população de soja nas zonas mais produtivas, evitando o acamamento. Então, a condutividade elétrica identifica áreas com argila e áreas de deposição, e a população pode ser ajustada de acordo com o atributo do solo. Ocorrência de nematicidas, ou a aplicação de nematicidas. A textura do solo afeta os nematóides. Então, o mapa de condutividade elétrica pode indicar locais de textura mais arenosa, e nós podemos entrar com um bionematicida aí, né? Cultivares, variedades mais produtivas podem ser adaptadas ou ser ajustadas para as propriedades do solo. Isso é especialmente importante para culturas permanentes, né? Então, fruticultura, silvicultura. Então, o mapa de condutividade elétrica, né? Ele pode influenciar a escolha do material que vai ser colocado. Irrigação, nós podemos utilizar junto com sensores de umidade, e a mapa de condutividade elétrica pode guiar, né, o posicionamento de sensores estáticos de umidade do solo para a gente poder definir a lâmina da água. Irrigação, né, capacidade de armazenagem de água, o mapa de condutividade elétrica pode ser um mapa base para um sistema de irrigação, né? E condicionadores de solo, condicionadores de solo como matéria orgânica para diminuir a salinidade, aumentar a capacidade de armazenagem. Então, o mapa de condutividade elétrica pode mostrar áreas salinas ou solos arenosos, onde seria preferencial de utilizar a condutividade elétrica. Normalmente, a gente pode usar o mapa de condutividade elétrica para taxa variável de calcário, gesso, fósforo, potássio e outros nutrientes. A base agronômica para o manejo de sítio específico normalmente são amostragens de solo, né? E quando a gente combina a condutividade elétrica, né, nós podemos criar zonas de amostragem.
Então, se eu sei que muda o solo pelo mapa de condutividade elétrica, eu posso fazer uma amostragem dirigida. Então, aqui ele compara um mapa o método tradicional de caminhamento, né, para a gente fazer uma amostragem de solo, e agora um mapa de tipo de solos, variações de solo, de acordo com a condutividade elétrica. Então, aqui, por exemplo, eu sei que é um solo homogêneo, eu posso coletar poucas amostras para representar isso. Aqui é um solo homogêneo, da mesma forma, e aqui, então, a gente pode fazer uma amostragem diferente, né? Então, aqui ele fez uma brincadeira, né? Answer, a resposta. Precisão, manejo de nutriente, mapa de condutividade elétrica, retorno econômico, benefício ambiental e a recomendação. Então, aqui nós temos um solo arenoso, aqui nós temos um solo argiloso, e a gente pode, então, colocar a variedade correta, avaliar o risco de compactação, o, o tipo de cultura, inclusive, a taxa de população de plantas ou de semeadura, se nós temos o fósforo disponível, se nós temos o potássio disponível, o pH e a demanda de calcário, se nós temos nitrogênio residual ou não, risco de doenças, invasoras e risco de patógenos, risco de doenças. Então, de novo, né, a gente tem, por exemplo, o nitrogênio, a base seria a taxa variável de acordo com a amostragem de solo, e o mapa de condutividade elétrica, o papel dele seria fornecer, junto com a topografia e a produtividade, um cluster, né, que permite a amostragem de solo. Então, aqui ele nos mostra um exemplo, né, que foi feito. Aqui nós temos a condutividade elétrica, aqui nós temos a altimetria, a elevação da área, aqui nós temos uma imagem de reflectância, e aqui nós temos o nitrato de cada zona, né? Então, a gente, né, pode combinar essas informações, né? Aqui a condutividade elétrica, e a gente pode ver o quanto que sobrou de nitrogênio, né? Então, a gente pode ajustar isso de acordo com outras informações. Opa, aí. Então, a recomendação de nitrogenada, ela foi baseada em várias informações, né? Permitiu recomendar essa dose de nitrogênio, ser diferente dessa, em função de vários atributos de solo. E ajuste de população, de acordo com o potencial produtivo. Então, o mapa de condutividade elétrica define zonas contrastantes quanto à textura, capacidade de armazenagem, profundidade de enraizamento e produtividade. Então, aqui ele nos dá um milho bonitaço, né? Aqui nós temos um mapa de condutividade elétrica, e aqui nós temos a produtividade. Então, a gente vê que aqui condutividade elétrica era mais baixa, solo mais arenoso, menor matéria orgânica, produtividade foi menor. É um exemplo. População de soja, menor população de soja no solo mais fértil, mais produtivo, para evitar acamamento, né? E, então, aqui é um caso, né, que nós temos um mapa de condutividade elétrica e nós vamos ajustar, então, a população de soja de acordo com o tipo de solo. Então, aqui é um solo mais leve,
na condutividade elétrica mais baixa, população de soja mais alta. Aqui um solo mais pesado, condutividade elétrica mais alta, mais argila, população mais baixa. Então, são exemplos, né, de como que a gente utiliza a condutividade elétrica para melhorar a nossa recomendação agronômica em diferentes partes. Aqui um estudo de nematóides. Essa questão de nematóides é bem interessante, né? Como que a textura do solo afeta a atividade de nematóides, né? E então tem um trabalho publicado aí, né, sobre isso e mostra que houve assim a condutividade elétrica ela expressou bem a ocorrência de nematóides. Materiais genéticos, então aqui é um caso de citros, né, e produtores de uva, né, e, e então a gente poderia variar, inclusive, o material, né, de acordo com os atributos de solo que foram determinados. Capacidade de armazenagem de água, né, a condutividade elétrica pode direcionar sensores de umidade do solo e ser um mapa-guia para o sistema de irrigação. Então, aqui nós temos a passagem da condutividade elétrica num parreiral, né? E aqui nós temos o tipo de variação que a gente tem. E aí a gente pode estabelecer irrigação. Mostrar áreas salinas e solos mais arenosos. Então, isso também algumas regiões isso é muito importante. Estou pensando lá no Chaco paraguaio ou mesmo no Nordeste brasileiro, né? E aqui, produtores de hortaliça podem usar o mapa de condutividade elétrica para direcionar a aplicação de adubação orgânica, né, em áreas de menor teor de matéria orgânica ou solo arenoso. E aí ele fala um pouquinho da fusão de sensores, né? Isso é bem interessante, né? Uma coisa boa a respeito da condutividade elétrica é que ela está relacionada, que ela não se relaciona só com uma coisa, mas ela se relaciona com todas as coisas. A parte ruim disso é que a condutividade elétrica está relacionada, que ela não se relaciona somente a um fator, né? Então, ela é sempre influenciada por muitos fatores. Então, tem uma parte boa e tem uma parte ruim. Mas aqui está o equipamento na sua versão agora com múltiplos sensores, né? Então, aqui você está determinando o pH em água e aqui você pode determinar também a condutividade elétrica, né? E, então, o que que aconteceu aqui? Um estudo feito lá em 2 lavouras do Kansas, em Nebraska e Wisconsin. Se você determinar que o erro, né? Se você determinar somente o pH, você tem esse erro. Determinando o pH e a condutividade elétrica, você diminui bastante o erro, né? E, e comparado com o grid de amostragem, então, foi bem menor. E é um trabalho do Eric Lund com a Damashek. Então, agora, assim, a grande sacada que eles fizeram foi combinar a condutividade elétrica com o sensor de matéria orgânica, né? Então, é, isso aqui, né, próximo do infrared, né, near infrared, vermelho próximo. Então, aí a gente obtém muitas informações sobre o solo, né?
Então, aqui nós temos uma leitura, né, de condutividade elétrica e também de matéria orgânica, né? E aqui é ele equipado, né, o mesmo equipamento, agora com um sensor para profundidade. E esse sensor, então, todo esse conjunto, ele foi concebido para ser usado numa caminhonete. E aqui está como é que funciona isso, né? Então, esse sensor, ele entra no solo e ele faz a leitura. Então, aqui nós temos a variação do carbono de acordo com a altimetria. Então, nesse caso aqui, né, nós podemos determinar a variação de carbono que existia ao longo do perfil, né? Então, de novo, o estoque de carbono, né, e algumas estatísticas, a percentagem de nitrogênio, pH, densidade do solo, umidade, e tem até um equipamento desse portátil para diferentes tipos de uso. Aqui já é equipado em outros equipamentos, aqui um tipo de um escarificador, pelo jeito, né? Então, você poderia empregar, fazer isso, né? E aqui está a caixa com a eletrônica. Bom, é importante calibrar a condutividade elétrica, a calibração para a específica propriedade do solo, a profundidade e, sempre que possível, integrar com um mapa de solo. Então, o mapa de condutividade elétrica pode indicar fatores que afetam a produtividade. Ele fornece uma informação detalhada, precisa e que cobre toda a variabilidade do solo. A gente pode comparar ela com um sensoriamento remoto. É relativamente barato. É uma informação a mais, né? E o solo varia, né, nas lavouras e, em muitos casos, vale a pena investir para conhecer a variabilidade do seu solo. Bom, então, com isso, né, a gente teve duas apresentações aí sobre a condutividade elétrica. Não é uma coisa difícil de ser feita, né? Se alguém quiser criar uma startup aí e fazer, né, não é uma coisa difícil. Nós temos em Porto Alegre, né, a Falker, que tem o equipamento dela, né? E, assim, eu me lembro que a Stara, ela tinha a intenção de fazer isso com a semeadora, aproveitar os discos da semeadora para fazer a leitura. Seria uma opção, né? E é uma pena que no Brasil a gente tenha pouco uso, né? Então você veja assim, são limitações da agricultura de precisão brasileira. A gente faz pouco mapa de colheita, faz pouco mapa de condutividade elétrica, e aí a nossa ferramenta principal passa a ser amostragem de solo e sensoriamento remoto. E, na verdade, assim, pensando numa agricultura de precisão madura, seria interessante ter outras fontes de dados, né? E nem sempre isso no Brasil acaba. Claro que sempre o prestador de serviço vai dizer assim: dá para fazer, professor, mas alguém tem que pagar a conta. E normalmente o agricultor não. Ele ainda não conseguiu assimilar o quanto que a variabilidade espacial da sua matriz produtiva pode agregar no negócio dele. E por isso que a disciplina
ela é importante, né? Pelo menos eu acho importante, que vocês pensem, né, sobre a variabilidade espacial do solo e depois a variabilidade espacial das plantas e como que a gente pode manejar essas duas variabilidades a favor da agronomia e da produtividade. Então, aí abre um espaço grande para uma consultoria, né, assim, bem avançada, né? E então, isso eu achei que o Eric ali, quando ele coloca, que foi um autor anônimo que falou, né? A coisa boa da condutividade elétrica é que ela se relaciona com muitas coisas. E a coisa ruim também é que ela se relaciona com muitas coisas. Então, ao se relacionar com muitas coisas, você tem muitas informações. Mas, por outro lado, um atributo pode influenciar outro atributo, né? Então, precisa um certo detalhamento. Mas eu diria para vocês assim, né? Tem vários tipos também de sensores, né? De sensores de solo, que é o que nós estamos falando mais hoje à noite. Tem outros sensores que refletem mineralogia. Eu me lembro que um amigo consultor, ele comprou o equipamento, né? A Stara vendia, representava a Veres aqui, e, e ele se queixava que quando tinha pedra, cascalho, dava um ruído na leitura e dava tudo zero. Então, isso também pode ocorrer, né? Se tem um cascalho que transmite condutividade elétrica, isso pode dar um ruído no sistema aí, né? Um ruído forte. Agora, eu queria terminar a noite mostrando rapidamente para vocês um pouco do trabalho que a gente fez com os meus estudantes. Deixa eu só achar primeiro o trabalho, onde é que ele está. Só um minutinho que eu vou ter que procurar ele primeiro aqui. Esse trabalho a gente fez numa dissertação de mestrado. Vamos ver se é esse aqui mesmo que eu queria mostrar para vocês, né? Mostrar um pouco esse trabalho, nós publicamos na PAB, né? Então, deixa eu compartilhar com vocês. Aí eu vou fazer aquela minha mágica, vou botar ele grande aqui. Daí, aí, depois eu dou um ESC e agora funciona. Então, a ideia seria, isso aqui foi gerado pelos meus alunos aí, eu tive alunos muito bons, né? Gilmar Coraza, Raí, Thiago Horb, realmente uma turma da pesada aí que passou comigo aí, né? Mas aqui nós tínhamos um mapa de produtividade de milho, que vocês estão vendo aqui em cima. Depois um mapa de índice de vegetação de milho, então você vê que tem uma boa relação do índice de vegetação de milho com o índice de produtividade. Depois o mapa de produtividade de trigo apresentou alguma relação com esse mapa também. O índice de vegetação de trigo também guardou alguma relação. O mapa de condutividade elétrica. Opa, aí já ficou interessante, né? Então, por exemplo, o mapa de condutividade elétrica, que, assumindo que aqui a condutividade elétrica mais alta, se relacionou muito bem com o índice de vegetação do milho, né? Interessante. E depois, mapa de altimetria, e aí, finalmente, eu determino as minhas zonas de manejo. Então, aqui sim, aqui foi um trabalho, assim, de fusão de dados bem grande, né, para a gente chegar numa zona de manejo que ela reflete altimetria, reflete condutividade elétrica, reflete índice de vegetação
culturas, produtividade, né? Então, aí seria a situação ideal. Bom, mas eu vou mostrar para vocês o trabalho que a gente fez, né? Com a condutividade elétrica. Então, nós definimos 3 ambientes de condutividade elétrica, alta, média e baixa. Fizemos análise de pH. Então, aonde nós tínhamos alta condutividade elétrica, nós tínhamos um pH mais alto. Onde nós tínhamos baixa condutividade elétrica, tinha uma tendência de pH mais baixo. Aí nós tínhamos, onde o pH era mais baixo, nós tínhamos mais alumínio. Aonde o pH era mais alto, menos alumínio, mas você vê que a condutividade elétrica ela representou bem o mapa de alumínio. O mapa de cálcio, onde a gente tinha menos alumínio, nós tínhamos mais cálcio. Era o inverso, né? Onde tinha mais alumínio, nós tínhamos menos cálcio. O mapa de magnésio, né, deu algum ruidinho, mas tendeu a acompanhar o cálcio. A saturação de bases acompanhou cálcio e magnésio, né? E foi inverso, ou acompanhou bem o pH, né? Muito bem. A saturação de alumínio representou pelo menos aonde que a saturação de base era baixa. E o mapa de produtividade, aí que foi bom, né? O mapa de produtividade de milho reproduziu certinho, ó. Baixa produtividade de milho, aonde que tinha alto alumínio, baixa saturação de base, baixo magnésio, baixo cálcio, alto alumínio, baixa pH, baixa condutividade elétrica. Bem, se a gente consegue associar tudo isso, daí dá para começar a fazer uma brincadeira mais forte, foi o que nós fizemos. Então, o que que a gente chegou, né? Nós relacionamos na zona de alta produtividade, né? Nós tínhamos produtividade, pH, índice de vegetação, CTC, saturação de bases, cálcio e magnésio, tudo nesse quadrante, tudo junto. E nós tínhamos do outro quadrante oposto, a produtividade era alumínio, saturação de alumínio, hidrogênio mais alumínio. E depois, aqui, né? Então, nós podíamos dizer que quando nós tínhamos para 2 solos isso aqui, tá? Com históricos diferentes. Aqui ficou muito nítido que onde a gente tinha alta condutividade elétrica, tinha alta produtividade, média condutividade elétrica, média produtividade, e quando a condutividade elétrica era baixa, a produtividade foi lá embaixo. Esse era um solo bem ácido. Aqui não tinha acidez, você vê que nem aparece alumínio aqui. Então, uma vez que você zerou o alumínio, aí é aquela lei do barril, né? Outro fator assume esse papel. Então, quem assumiu o papel de driver da produtividade, já que o alumínio não existia mais? Aí foi a matéria orgânica, foi a argila, foi cálcio, magnésio, saturação de base, CPC. Mas, de novo, foi possível separar, não com tanta amplitude assim, mas foi possível separar que a condutividade elétrica estava associada à alta produtividade, à média e um pouco mais baixa. E aí, aqui foi o pulo do gato, né? Então, nós estabelecemos relações que a gente considerava importante, né? Claro que as relações, assim, o R2 foi 0,62 e 0,68, foi significativo a 5%, né? Mas à medida que aumentou a condutividade elétrica, aumentou a produtividade. Agora, o comportamento de cada solo é diferente, né? E aí nós arriscamos a fazer o seguinte: condutividade elétrica baixa, muito baixa produtividade, baixa, média, alta e muito alta. Uma curva clássica da fertilidade do solo. E a partir dali, nós tínhamos classificado condutividade elétrica nos 2 solos, com altíssima resolução. Olha a resolução espacial que a gente está trabalhando aqui, né?
é altíssima. Então, a gente sabia que aqui nós tínhamos muito baixa condutividade elétrica, aqui nós tínhamos muito alta, a mesma coisa aqui. Então, altíssima resolução espacial. Fizemos isso também para a área da Lagoa, e aí procuramos associar a condutividade elétrica à área do projeto Aquários, área da Lagoa. E aí você vê que aqui a condutividade elétrica foi baixa e a argila foi baixa, bem certinho. E aqui a condutividade elétrica foi alta e a argila foi alta. E aqui o fósforo. O fósforo deu o inverso, né? Aonde a argila é mais alta, fixou mais fósforo, tinha menos fósforo. Aonde era mais arenoso, sobrou fósforo. Então, você vê, a gente conseguiu associar condutividade elétrica, textura e a disponibilidade de fósforo na área do projeto Aquários. Bom, e também nós fizemos uma recomendação de calcário a taxa variável com altíssima resolução espacial, baseado na condutividade elétrica. Então, esse trabalho está publicado na PAB. Se vocês me pedirem, aí eu baixo ele para vocês, vocês podem ler, né? E foi um trabalho assim, importante. Eu queria dizer também que a Universidade de Lavras fez um trabalho bem parecido com esse, só que em laboratório. E eles calibraram para os solos de Minas Gerais um índice de aplicação de calcário baseado na condutividade elétrica determinada no laboratório. Você vai me dizer assim, tá, professor, mas vale a pena fazer isso? Não, porque a condutividade elétrica do laboratório é barato para fazer, né? Então, você poderia determinar em laboratório também. Mas, enfim, mostrando para vocês de que é possível a gente utilizar a condutividade elétrica a favor da agronomia. Eu